Bom, senhores e senhoras, vamos para mais um artigo, e esse é um artigo super interessante, também de 2025, para aquelas pessoas que estão usando ou que querem usar os remédios de emagrecimento que estão mais sendo discutidos hoje em dia. Eles são chamados de análogos do GLP-1, mas na verdade é o quê? É o Ozempic, principalmente a tirzepatida ou Mounjaro. Então é mais para essas pessoas que estão usando. E esse artigo, ele quer dizer, ele está trazendo a informação, tem diferença se homens e mulheres usarem essa medicação, tem diferença na perda de peso entre esses dois? Bom, então vamos lá para o artigo, exatamente isso, ó, a diferença da eficácia ou do resultado utilizando essas medicações que eu falei para você. As ideias principais desse artigo repousam aqui ó, em obesidade, emagrecimento e essa classe de medicação que eu comentei com vocês. Aqui está o nome do artigo, para quem quiser baixar da internet e ler o artigo na íntegra. E aqui, ó, artigo de 2025. Vamos lá falar um pouquinho sobre a introdução. Ele quer esclarecer se existe ou não diferença significativa na perda de peso entre homens e mulheres quando eles usam esse tipo de medicação. E como é que eles fizeram isso? Isso aqui eu gosto de colocar, apesar de ser um pouco técnico, para mostrar para vocês o quanto o artigo é confiável. E eu aqui não estou defendendo ou acusando nenhum artigo, eu estou apenas falando o que esse artigo está trazendo. E ele é um artigo de revisão. Artigos de revisão são menos importantes na robustez ou no significado clínico. Isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Eles trazem bastante informação. Porém, a gente não consegue comprovar uma causa e relação com base nesses artigos, tá? Então, esses artigos foram incluídos aí foram incluídos alguns exames em alguns artigos, né? Esse artigo que eu estou falando incluiu uma revisão de muitos artigos que tinham pelo menos 12 semanas de acompanhamento, que é um lado positivo, porque acompanha os pacientes durante um tempo pequeno, mas razoável. E os pacientes tinham e não tinham diabetes, certo? Então foram 14 estudos no geral, avaliando esse tipo de droga. E aqui ele cita alguns exemplos, quais são as mais conhecidas aqui? A semaglutida, que é o Ozempic. Então, esses ensaios aí tiveram de 24 a 104 semanas, a média de idade 55 anos, IMC, que é o índice de massa corpórea, a partir de 30 já indica obesidade, então esses pacientes, a grande maioria na obesidade, e entre esses 14 ativos variou aí entre 1/3 e 2/3 de mulheres. Quais foram os resultados? Resultados principais desse artigo, bem interessante. Sim, mulheres perdem mais peso do que homens quando usam essas medicações. Então, a média de diferença de peso de 1 quilo e a média de percentual de perda de peso de 1,69%. Isso aqui indica relevância estatística, certo? Então, subgrupos que influenciaram. Então, o que significa isso? Existia alguma característica desses grupos que faziam perder mais peso ou menos peso? Sim. A resposta é: quanto mais obeso ou quanto mais indicação ao tratamento, maior foi a diferença, certo? E a duração, o peso inicial e a dose não influenciou muito no resultado final, tá? Bom, aqui ele usou ele usou uma classe, mais 4 medicações, e aqui tem os nomes dessas medicações e, respectivamente, a perda de peso. A semaglutida, a gente vê que teve uma perda de 1 quilo, e só para trazer como curiosidade, olha essa droga aqui, ó, a retatrutida, teve 4 vezes mais perda de peso nesse artigo relacionado à semaglutida, mas ainda já está tendo bastante estudo com esse remédio, mas ainda não chegou no Brasil, mas ele é uma promessa para tratamento de obesidade, certo? E eles falaram aqui se existia algum mecanismo que pudesse explicar por que a mulher perdeu mais peso do que o homem. Um deles é a função renal. O rim do homem funciona numa velocidade maior e filtra mais o sangue. Como a mulher filtra menos o sangue, pode ter mais medicação durante mais tempo. É um mecanismo proposto. Segundo, hormônio sexual estrogênio, que é muito mais comum nas mulheres em doses maiores,
eles têm ele aumenta a sensibilidade destas medicações no cérebro, podendo dar mais resultado. Terceiro ponto, as mulheres tiveram menos inflamação porque esses remédios reduziram a inflamação. E a gente já sabe que quanto menos inflamação, mais fácil de perder peso. E por último, as mulheres tiveram mais efeitos colaterais. O que significa isso? Enjoo, náusea, vômito, constipação, que é dificuldade para ir no banheiro. E isso fez com que essas mulheres comessem menos ainda. Agora, este estudo tem limitações? Tem. A gente já viu que é um estudo retrospectivo, que diminui um pouco a acurácia científica desse trabalho. Ele tem um número limitado e durante a realização do exame, desses 14 trabalhos, tiveram pontos em que os dados não estavam muito bem separados entre homens e mulheres, que prejudica um pouco. Agora, conclusão, é essa conclusão que a gente já teve, né, que a gente já discutiu um pouco mais atrás. Mulheres têm mais perda de peso do que homens, certo? Isso é importante para mim, como médico, e para vocês, homens ou mulheres, na hora de discutir com o médico de vocês o porquê, como fazer esse tratamento. Então, por esse artigo, ele já me dá uma ideia que homens, talvez a gente tenha que colocar doses um pouco maiores, visto que eles têm menos sensibilidade. E mulheres aí, quanto mais obesas e com mais indicação, o ideal é entrar logo com a medicação, caso ela venha a fazer essa medicação, porque a gente vai ter mais perda de peso, tá? E assim, de conduta, ficam mais principalmente essas duas condutas que eu comentei com vocês. Aqui seria uma conduta mais de agregar medicação, mas esse artigo eu achei interessante exatamente por isso, né? O uso da medicação faz a mulher perder mais peso em relação ao homem e isso pode ter implicação tanto no seu tratamento quanto na minha prescrição. Então, gente, esse era o trabalho que eu queria trazer para vocês. A gente vai trazer trabalhos como esse, principalmente nesses temas que a gente já discutiu anteriormente, semanalmente. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo. Se você acha que pode ajudar alguém, encaminhe. E se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu responda ou comente alguma coisa, coloque aqui embaixo que eu te ajudo. Um abraço.